Shalom, shalom! Eu estou aqui com mais um vídeo para você, desta vez para tratarmos da nossa saúde mental. O meu maior prazer é falar que a Bíblia e a ciência, elas andam de mãos dadas. Nesse tempo de guerra, que as pessoas, porque é um assunto muito atual, o mundo está em guerra. Primeiro foi a guerra da Rússia e da Ucrânia, que alarmou todo mundo e muitas pessoas, porque é uma overdose de notícias. Você liga a televisão de manhã, de tarde, de noite e vai ter notícias sobre esse assunto, e isso traz o pânico, porque junto com essas notícias que já trazem esse desconforto, este medo, também existem as notícias, nesse excesso de notícias, tem as notícias alarmistas e que ficam falando a Terceira Guerra Mundial e tantas outras coisas que podem trazer um adoecimento mental muito forte e desnecessário, porque nem todas as notícias são verdadeiras, existe muito alarme. E eu sempre recomendo, você precisa se proteger emocionalmente. Quando você entra numa crise, num momento de crise, como Covid, que desencadeou em muitas pessoas, crise de ansiedade, depressão, burnout, definhamento. Mas por quê? Porque realmente foi algo assustador. No entanto, havia uma overdose também de notícias, de informação, de desinformação. E durante todo o tempo da pandemia eu falei, se proteja emocionalmente, veja só uma fonte de notícias confiável, não fique lendo tudo que você recebe no teu WhatsApp, proteja as tuas emoções, só veja uma vez por dia e longe da hora de dormir para você proteger as suas emoções. E muitas pessoas ainda até hoje, elas sentem o efeito pós-pandemia, porque a pandemia pegou pessoas despreparadas emocionalmente, pessoas que estavam imaturas, frágeis emocionalmente, ou com conflitos emocionais que não eram resolvidos, e quando entrou essa grande crise, realmente desencadeou grandes distúrbios emocionais, psíquicos, emocionais. E agora, neste tempo em que nós vemos guerra, como eu disse, na Rússia e na Ucrânia, em Israel, quais são as emoções que afloram em tempo de guerra? Medo, pânico, angústia, tristeza, preocupação, ansiedade. Sim, essas emoções tomam conta do coração de todo mundo. Quem está vivendo lá no meio da guerra, um fenômeno que é de proteção para a nossa vida, é disparado um fenômeno que se chama luta e fuga. Quando nós sentimos que estamos em perigo, o nosso corpo e a nossa psique desencadeia o fenômeno luta e fuga, que é justamente o que o nome diz. É um modo de sobrevivência. Tudo bem, o que eu estou vivendo é terrível, mas eu tenho que prosseguir, eu tenho que lutar, ou eu tenho que fugir desse perigo. E assim agora pensa nessas pessoas que estão vivendo essa situação, em que ficam ouvindo as sirenes, que já trazem um estresse muito grande, ou você que está aqui do outro lado do mundo, ouvindo todas as notícias, lendo todas as notícias de informação e desinformação. Claro que isso vai trazer um adoecimento mental. Então, o que as pessoas estão sentindo? As que estão na guerra são as emoções que eu acabei de falar, e quem está vendo a guerra, que somos nós, são praticamente as mesmas emoções: angústia, preocupação, ansiedade, tristeza, pânico. São muitas as emoções neste momento. Então, o que fazer? Eu vou ler para você o que é a luta e fuga. A resposta, luta e fuga, é uma situação, quando você se vê numa situação altamente estressante, provavelmente você já experimentou a resposta de lutar ou de fugir. Seu pulso acelera, sua respiração acelera, suas pupilas dilatam, tudo em resposta a um perigo percebido iminente. Isso é proteção se acontecer uma ou outra vez. Agora, o problema é que emoções fragilizadas, para nós que estamos aqui, longe da guerra,
Quando você, esta síndrome, você vai vivê-la 24 horas por dia, porque você entra num cárcere mental em que qualquer gatilho que é acionado, qualquer coisa que você ouve já vai acionar esse gatilho e vai te levar para esta reação de luta e fuga. A ansiedade é uma preocupação excessiva e isso vai trazer um grande prejuízo emocional. O que é que nós temos que fazer? A Bíblia tem o que nos ensinar. Você quer ver comigo? Em 2 Samuel, capítulo 17, eu vou provar que tem uma pessoa na Bíblia que sentiu tudo isso em tempo de perigo, em tempo de guerra. Ele ficou abalado emocionalmente. Então vamos ver qual foi a resposta dele, a primeira resposta emocional e qual foi a reação, e que você pode aprender com esta pessoa a reagir, porque a ciência, a psicologia, claro que nós temos passos a serem tomados, mas vamos aprender aqui porque o que Davi faz também é o que a psicologia ensina, a gestão emocional ensina. Davi em 2 Samuel 17 está debaixo de uma situação muito estressante. Ele está vivendo a traição, foram muitas perdas juntas. A traição do seu filho Absalão, o fato dele ter que sair de Jerusalém e deixar tudo para trás. Então, perda, tristeza, a angústia da traição, a dor da traição. E mais do que isso, ele viveu, e por que ele estava vivendo isso? Em 2 Samuel 17, veja como estão as emoções de Davi. O inimigo disse, né, o conselho do inimigo sobre Davi, ele disse: eu o atacarei enquanto ele está desanimado, fraco, então ele e seus soldados entrarão em pânico. Eu estou lendo na Bíblia a Nova Bíblia Viva. Eu gosto desta linguagem para o que eu estou falando com vocês. Então aqui ele está desanimado, fraco e em pânico. Vejam, são 3 emoções que vão abater qualquer pessoa. Desânimo, falta de força emocional. Ele está fraco por isso mesmo. O desânimo emocional trouxe também fraqueza para o seu físico. Que tipo de fraqueza? Eu não estou com vontade, não estou com força para ir para academia, não estou com força para sair de casa. Um desânimo profundo, desânimo e pânico, um medo que já não é um medo normal. O pânico é o medo que controla a tua vida. Você não pode ser controlado por emoções descontroladas. Mas aqui Davi, um guerreiro, a sua habilidade de guerrear estava anulada por emoções em tempo de guerra que estavam descontroladas. E agora, vamos continuar lendo em 2 Samuel 17, a reação de Davi, no versículo 16. Então, o inimigo, ele ia avançar para atacar Davi, porque ele estava desanimado. Esse desânimo afetou a sua vida espiritual. Davi saiu de Jerusalém e foi para o Jordão. Eu não vi Davi orar, eu não vi Davi adorar, aquele adorador. O desânimo tomou conta do coração dele. A tristeza tomou conta do coração dele. Então ele não conseguiu fazer nada que lhe fazia bem. Ele só estava calado, se alimentando e se retroalimentando da tristeza. Já é uma dica para você. Quando você está vivendo um momento de dificuldade, não fique se alimentando e se retroalimentando de pensamentos que te fazem mal. Faça a peneira de Filipenses 3. Tudo que é bom, tudo que é puro, tudo que é agradável, seja isso que ocupe o meu pensamento. Porque senão, então, Davi, ele não estava fazendo essa peneira. Ele só estava pensando, que tristeza, o meu filho. Tudo isso era real, sim, mas ele não podia ficar se alimentando o tempo todo. O meu filho me traiu, eu saí de Jerusalém, ninguém me ama. Aliado a isso, ele no caminho, ele ainda viveu grandes, como eu posso dizer, grandes golpes. Não bastasse esses 2 golpes, ele sair de Jerusalém, perder o trono, ser traído pelo filho. No caminho, ele encontrou com um homem chamado Simei, que começou a ofendê-lo, a amaldiçoar e a falar palavras: olha, o que você está vivendo é porque você destruiu a casa de Saul. E ali, este homem jogava pedras, ofendia e jogava terra contra Davi.
Ali, pessoas amigas de Davi, guerreiros, disseram: Davi, olha o que ele está fazendo com você, deixa a gente fazer algo. Davi estava vivendo um alto abandono. Davi não conseguia nem reagir. Davi estava dizendo: sabe uma coisa? Se ele está falando é porque eu mereço, deixa ele falar. Então você vê que ele estava entrando num estado quase que de depressão. Era tempo de guerra. E você vê que um abismo chama outro abismo. A tristeza já estava evoluindo para uma depressão. O medo já estava e toda a apreensão e preocupação evoluiu para um desânimo. E esse guerreiro estava totalmente paralisado diante de tudo isso que ele estava vivendo. Ele tinha recursos para reagir, mas ele estava paralisado. Aí Deus mandou algo que você pode fazer com você, se você está neste momento vivendo uma guerra, não só a guerra que você está vendo em Israel, Rússia e Ucrânia, se você está vivendo uma guerra na sua vida, faça o que Deus mandou Davi fazer. Davi recebeu um recado. E Davi, ele estava parado, ele parou no Jordão, ele chegou no Jordão e falou: sabe uma coisa, eu não tenho força para atravessar o Jordão. Ele não orou mais uma vez, ele não adorou e ele não reagiu. A força dele estava consumida. Sabe aquela coisa de que você não aguenta, você vai dormir, não consegue orar, não consegue sair para fazer nada que te agrade, você não tem vontade de nada? Então, Deus mandou Davi reagir. A gente chama isso em gestão emocional choque de lucidez. Deus mandou uma pessoa mandar um recado, deu um recado para Davi: Davi, o teu inimigo vai te alcançar. Reage depressa. Você vai ler 2 Samuel 17. Reage e depressa. Sai daqui do Jordão, porque senão o teu inimigo vai te alcançar. Levanta depressa. Mesmo que você ache que você não tem força, reaja. Eu sempre digo, você que está sendo atacado por pensamentos que são um alto fluxo de tristeza, reage dentro de você mesmo. Um choque de lucidez. Faz a mesa redonda do eu. A mesa redonda do eu é você conversar com você mesmo. Por que você está abatido, a minha alma? Não, esse não é o fim. Quando eu acho que é o fim, é o começo de um novo tempo. Então, quando Davi recebeu esse recado, não fique parado, não fique desanimado, reaja. Não é que Davi ficou pulando de alegria. Não é que imediatamente Davi se sentiu bem. Ele só levantou e andou. Ele só reagiu. E ele disse: bom, eu quero viver, então eu vou passar o Jordão. Eu quero te dizer que neste momento, reaja. Às vezes você acha que reação é você já se sentir bem de um momento para o outro. Não, reação é uma decisão de você sair do estado em que você está. Então, de não ser dominado pela ansiedade, de não ser dominado pelo medo, de aprender a proteger as suas emoções. E porque em tempo de guerra você pode ter duas reações opostas e ambas doentias. Ou você pode entrar numa psicoadaptação e você se adaptar a esse momento de crise e você não sentir mais nada e não fazer nada para que mude, insensível, uma insensibilidade. Isso também é um adoecimento mental. A psicoadaptação que vai te levar a não, você, tudo bem, eles estão lá, eu estou aqui, minha vida é assim, ou você se adaptar, não, minha vida é assim, só perdas, é isso mesmo, ninguém me ama. Não, isso é uma psicoadaptação? Não, você vai ter que reagir na sua mente e você vai dizer: não, eu estou vivendo um momento difícil, mas eu tenho recursos no meu interior para reagir, eu não vou ficar me alimentando de pensamentos de ansiedade. Quando os pensamentos chegarem, não posso evitar que eles cheguem, mas eu não posso evitar que um pássaro que ele pouse na minha cabeça, mas eu não vou permitir que ele faça um ninho na minha cabeça. Então a tristeza, ela chega, mas do mesmo jeito que ela chega, ela vai ter que ir embora, porque eu vou reagir, porque eu vou pensar pensamentos de esperança, vou trazer à memória aquilo que me traz esperança. Então, eu quero te dizer que em tempo de guerra é cansativo, sim. É uma forma de você se proteger. Eu falei no início do vídeo. A primeira coisa, você deve selecionar quem você ouve e a quantidade do que você ouve. Preserve a sua saúde mental.
Perceba se você está alimentando pensamentos de ansiedade, de medo ou de preocupação e combata, decida combater, decida escolher aquilo que você pensa e cuide da sua saúde mental, porque você merece isso. Assim como Davi, levante, porque do outro lado Deus tem o segundo tempo para a sua vida. O segundo tempo da vida de Davi foi melhor do que todo esse tempo de perdas, de luta, de tristeza e de ofensas. Não é o fim aquilo que você está vivendo. Você vai amadurecer, vai ser fortalecido e vai ser restaurado emocionalmente. Deus te abençoe. Se você gostou desse vídeo, deixe teu like e compartilha com pessoas que você sabe que estão passando por um momento difícil e precisam de uma palavra de esperança. Deus te abençoe.